Band Eleições, na Band News FM. Muito bem, a Band News Difusora FM inicia hoje mais uma programação especial das eleições 2024. É a rodada de sabatinas com candidatos à Prefeitura de Manaus. De hoje até 16 de setembro, vamos entrevistar os 7 candidatos que já confirmaram presença. As datas estão nas nossas redes sociais, tá bom? Em post fixado, mas daqui a pouquinho a gente vai detalhar para você direitinho. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio durante reunião com os representantes de todas as candidaturas, assim como as regras também foram definidas. As entrevistas terão duração de 40 minutos e nós teremos ainda a participação aqui da mesa da Band News Difusora FM para perguntar sobre propostas, ideias para Manaus e, claro, sobre o histórico também dos candidatos que disputam o cargo majoritário em relação ao Executivo Municipal na capital. O nosso primeiro entrevistado já está conosco aqui nos estúdios da Band News Difusora, é Gilberto Vasconcelos, do PSTU. Seja muito bem-vindo, candidato. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e para falar do programa do PSTU para a cidade de Manaus. Muito bem. A gente vai começar essa entrevista aqui, então, candidato, falando um pouquinho do senhor. A gente tem candidatos, atores políticos nesse momento, concorrendo a este cargo à Prefeitura de Manaus, que já tem mandato, que já tem uma certa trajetória na política. E a gente gostaria de saber quem é o professor Gilberto Vasconcelos, apresentar o senhor para o público que lhe acompanha. Eu sei que o senhor tem o seu público, principalmente no meio universitário, mas a gente está falando de uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Então, é um espaço para a gente conversar sobre isso, prestar esse serviço e apresentar quem é Gilberto Vasconcelos e o que pensa Gilberto Vasconcelos sobre a administração de uma cidade. Muito obrigado, é uma ótima oportunidade. Bom, começando a me apresentar, eu tenho 57 anos hoje, sou professor de língua portuguesa, trabalho na prefeitura, na CEMED, sou concursado, 2 cadeiras. Mas eu comecei minha militância com 14 anos, na Pastoral Social da Juventude, da Igreja Católica. E depois militei no movimento operário, fui trabalhar no distrito. Primeiro servi na aeronáutica, passei o tempo no quartel. Depois eu fui trabalhar no distrito industrial e lá militei num período em que havia muitas lutas na cidade de Manaus. Participei de muitos movimentos. Movimentos, por exemplo, que ajudaram a consolidar licença maternidade, 13º, o abono das férias. Então foi um movimento muito importante que formou a classe lutadora daquele período. Depois eu trabalhei nos Correios, militei na categoria de Correios, eu lutei muito tempo junto com os outros companheiros que ainda estão na categoria contra a privatização dos Correios. Depois migrei para ser professor na prefeitura, não podia trabalhar nos dois empregos. E na categoria de professores também continuamos essa luta em defesa de um direito sagrado, que é o salário, um salário digno para a categoria de professores e que é tão maltratada. E nesse período aí entre Correios e também professores, esse período aí, eu militei muito na universidade, na UFAM, participei de centro acadêmico, das lutas do DCE, lutamos contra a reforma da Previdência, do Lula, quando ele foi eleito, quando todo mundo era lulista, a gente estava dizendo que estava errado, que aquilo atacava o direito da classe trabalhadora, principalmente da juventude. Essa história que continua acontecendo hoje. Então, esse é um pouco da minha história. Agora, muitas lutas específicas, por exemplo, em 2017. Lutamos também contra a nova reforma da Previdência, a reforma trabalhista que precarizou enormemente a vida da população. Novamente, a juventude atacada. A juventude, atualmente, ela começa no mercado de trabalho sem garantia de salário, sem garantia de aposentadoria, muitos deles trabalhando como PJ e trabalhando por horário parcial, só ganha pelo horário que trabalha. O outro horário, a juventude muitas vezes até formada, trabalha como estagiária, ganhando um salário rebaixado. Então, essas políticas que estão acontecendo já vêm de antes. Então, minha luta é essa. E a minha trajetória política é essa. Não é uma trajetória política ligada a parlamento, não é uma trajetória política ligada
nenhum grupo político famoso, endinheirado. Não, minha luta política é ligada à classe trabalhadora, porque eu sou trabalhador, eu venho desse meio, e eu acho que é aí que deve ser a militância de quem é trabalhador e se reconhece como alguém que vê as injustiças e não concorda. Então, basicamente é isso. Eu estou aberto para as perguntas, porque se eu for falar mais, eu acabo tomando o tempo da entrevista. Professor Gilberto, o PSTU ele é conhecido por ser uma esquerda mais considerada radical, dentro do conceito de esquerda, inclusive com a proposta de o próprio povo administrar para o povo, né? O trabalhador administrar para Sim. o trabalhador, com a saída, inclusive, das instituições hoje estabelecidas. E eu queria que o senhor pudesse explicar melhor isso para a gente. Na verdade, o que a gente diz é o seguinte: essa democracia, essa instituição, ela não serve à maioria do povo. Nós queremos uma outra institucionalidade, uma institucionalidade onde haja democracia de verdade, onde a população tenha direito de decidir, não apenas a cada 4 anos para escolher o deputado, o vereador, o prefeito, não, que ela decida no dia a dia, porque é no dia a dia que acontecem os problemas. Veja, uma cidade como Manaus, que tem um desemprego altíssimo, qual é o poder que a população tem para que as autoridades mude o curso da política para gerar emprego? É um poder praticamente zero, porque a política institucional, os vereadores, prefeito, deputado, governador, eles têm outra pauta. A pauta deles é atender o curso que já vem se dando de atender o empresariado, não o empresariado pequeno. As pessoas confundem muito um pequeno empresário, um comerciante, com o empresariado que a gente fala dos bilionários, dos que controlam a economia. Então, essa turma direciona a vida, direciona a quantidade de emprego que tem na cidade, e nós achamos que está errado. Quem tem que decidir isso é o povo, afinal é o povo que produz as riquezas. Mas levando isso, só para completar a pergunta, levando isso para uma possível gestão municipal, como o senhor aplicaria as diretrizes do PSTU na Prefeitura de Manaus? Bom, eu tenho clareza que nós temos uma Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município, nós temos todo um regramento. Então nós vamos ter que administrar com essas regras, porque senão no dia seguinte vão pedir o impeachment. Então, veja provavelmente. Só, muito né? provavelmente. Isso não é ingenuidade. Nós estamos propondo o seguinte: é preciso construir um novo modelo. Nós vamos nos apoiar na luta do povo. Se eu for eleito, certamente vai haver uma correlação de forças favorável a mudanças. E aí nós vamos fazer as mudanças possíveis e necessárias, aquelas que o povo bancar, o povo organizado, na prefeitura, vamos exigir também no Estado, em todas as esferas. Veja, as leis que existem hoje, elas só existem porque em determinado momento houve a mobilização social e foi possível fazer essas leis. E que, inclusive, as leis que favorecem a classe trabalhadora estão cada vez mais sendo retiradas. Então, a classe trabalhadora precisa, e a juventude principalmente, a juventude precisa se alertar. Veja, a juventude hoje, eu quero enfatizar muito isso, a juventude hoje tem uma jornada no mínimo de 6 por 1. Trabalha 6 dias, folga 1, que na folga tem que lavar roupa, fazer as coisas, não tem tempo nem para viver. Isso tem que mudar. Então, veja só, a nossa proposta do PSTU, que ela é radical, porque é uma proposta que visa realmente mudar as coisas, não para enganar, não para passar um pincelzinho e pintar de colorido as coisas para ficar tudo maravilhoso, porque não vai resolver. Então é nesse sentido que a gente faz a nossa candidatura, a minha candidatura do PSTU é para dizer isso, para dizer, gente, vamos nos organizar, vamos mudar, porque daqui não melhora. Se continuar nessa lógica, não melhora. É preciso mudar essa lógica. Candidato, a grande proposta, primeiro, bom dia para o senhor, sou Ricardo. A grande proposta do PSTU, que a gente observa aqui em Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, e onde disputa a eleição, é a organização por meio dos conselhos populares, para resolver saúde, segurança e educação. Queria que o senhor explicasse melhor como funcionaria o Conselho Popular e o que diferencia, por exemplo, de organizações como o Conselho Estadual, Conselho Municipal, Nacional, aquelas organizações ligadas a um institucional. Cara, essa pergunta é ótima, porque veja só, antes da Constituição de 88, eu tenho 57 anos, eu vivi a construção da Constituição de 88 ainda. Eu militava no movimento operário. Nós reivindicávamos democracia porque estávamos num período de consolidar a redemocratização do Brasil. Então, foi reivindicado, por exemplo, que houvesse conselhos paritários, pelo menos paritário, que houvesse associação de moradores, e nós conseguimos colocar na Constituição, nós que eu digo movimento organizado, uma série de garantias que depois elas foram
ao ser institucionalizadas, elas foram sendo modificadas, o conteúdo por dentro, o nome permaneceu, mas por dentro o conteúdo foi sendo modificado. Hoje, a maioria desses conselhos, se não todos, eles são institucionais, subordinados ao poder executivo, geralmente. Essa paridade, ela se dá assim, um representante por exemplo, de estudante, aí um representante da sociedade civil, que geralmente é de grande empresário da educação, um representante do Conselho de Educação do Estado, outro representante dos empresários da educação, aí vai, ou seja, no final das contas, aquela população mais diretamente ligada, ela fica subrepresentada e nunca ganha uma votação. Não é esse conselho que nós defendemos. O Conselho Popular é diferente. É a população organizada por bairro, por local de trabalho, por local de estudo, elegendo seus representantes, participando de congressos livres, independentes do governo, construindo sua pauta e decidindo sobre o orçamento. Nós queremos que o orçamento que é enviado pela Prefeitura de Manaus para a Câmara aprovar, ele seja construído nas comunidades, nas empresas, nas escolas, e aí sim vamos mandar para a Câmara de Vereadores, porque aí não vai ser a vontade do prefeito, que geralmente atende alguns interesses que não são bem os interesses da população, vai ser o interesse direto do povo. Como que seria isso na prática, candidato, em relação, por exemplo, à construção de um orçamento participativo, né? Essa é uma outra proposta que a gente ouve muito também. Sim. Por exemplo, seria construído em reuniões nas escolas, nas empresas, nos bairros, nas comunidades, mas como que na prática isso seria feito, por exemplo, e executado pela prefeitura, pela gestão municipal? Reuniões nas comunidades, com representantes, subprefeitos, qual que seria a proposta prática mesmo para isso acontecer? Nós tivemos 2 exemplos no Brasil. Tivemos uma na cidade de Timóteo, em Minas Gerais, uma cidadezinha pequena, na época tinha 60 mil habitantes, e tivemos outro no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Do Porto Alegre, a população organizada em conselhos populares decidia apenas sobre 10% do orçamento. Em Timóteo, tinha o poder de decidir sobre 100%. O prefeito foi ameaçado de impeachment, e aí ele saiu do PSTU, né? Foi para outro partido, que na época era o PT na Convergência, para não ser impeachmentado. Mas funciona, é muito simples. Você, por exemplo, hoje existem associações de bairros que são controladas. Mesmo assim, você chamando o povo para as reuniões nos bairros e dizendo, vai ser uma reunião para decidir sobre o que nós vamos fazer com o orçamento e o que o bairro precisa. Aí você chama a população para um lugar, faz assembleias, elege representantes, trabalha pauta, trabalha congresso, porque não pode ser uma coisa de oba, vamos levantar a mão aqui, não. É uma coisa responsável. A classe trabalhadora se organiza muito bem para fazer isso. E aí tem todo um processo, e esses representantes vão, por exemplo, vamos pegar representantes dos bairros como São José, Cidade Nova, Compensa, Colônia Tem Aleixo, são eleitos, se reúnem e vão depois, em várias etapas, condensar as pautas e depois vão levar de volta para a população. Aprovamos essa pauta, então vamos agora dizer que é isso que nós queremos. Então funciona dessa maneira, organizado com a participação direta. E os representantes, eles também podem ser trocados a qualquer momento. Se de repente um representante eleito, ele volta dizendo, olha, eu não gosto disso não, eu prefiro, sei lá, eu não quero escola democrática, eu quero escola militarizada, a população não vai querer, troca, coloca outro. Entendeu? Então é assim que funciona. Eu queria só aproveitar, Paula, desculpa eu fazer mais uma pergunta aqui. Eu queria, para não perder o fio da meada, lhe perguntar sobre a questão, por exemplo, das mudanças que seriam possíveis, o senhor falou, né? No caso de uma eleição do senhor para a Prefeitura de Manaus, a gente sabe que há toda uma estrutura que já está acostumada, eu vou usar acostumada para não usar o viciada. Sim. Em relação à administração, em relação, por exemplo, às secretarias municipais, em relação à Câmara Municipal e os outros órgãos que estão ligados ao Executivo Municipal também, à Prefeitura. E aí o senhor falou, por exemplo, que no caso de uma eleição, teria o apoio, mobilizaria apoio para realizar mudanças que seriam necessárias. Isso. O senhor acha que isso seria possível mesmo, de fato, tendo essa estrutura, que eu vou chamar novamente de acostumada, para não usar o viciada? Rafael, uma candidatura do PSTU, que é uma candidatura que não está chovendo dinheiro, nós temos um dinheiro que a classe trabalhadora doa para o partido, militantes, geralmente, filiados, e o fundo especial de campanha, que é muito pequeno para o PSTU.
Eu só vou ser eleito se a população comprar, gostar da ideia e bancar essa ideia. Isso, para mim, já é uma correlação de força muito diferente do que existe hoje. Então, com uma correlação de forças dessa, por exemplo, a gente pode fazer mudanças desde as mínimas. Por exemplo, uma tampa de bueiro que é licitada por mais de 11 mil. A população não vai aceitar, gente. Com 11 mil você constrói praticamente uma casa para uma pessoa num bairro popular. Então, esse tipo de coisa é mudança possível. Por exemplo, a questão do abastecimento de água, de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de lixo, tratamento dos resíduos. Essa é uma coisa que a população se preocupa muito. Saúde básica, atendimento preventivo, casinha com atendimento indo às casas. Essas mudanças a população faz na hora. E isso tudo é possível sem alterar a legislação. Agora, isso não, a desprivatização ou a estatização daquilo que já foi privatizado, tendo o controle direto da população, ganha uma eficiência que não dá nem para imaginar em relação à situação que acontece hoje, onde as empresas privadas, elas se acoplam na máquina estatal, vão sugando os recursos, a população procura o serviço, não tem. E aí constrói-se aquela ideia da ineficiência da máquina pública para endemonizar o servidor público, que muitas vezes trabalha sacrificadamente além do que era para trabalhar e não consegue dar o resultado por causa de toda uma maquinaria, de toda uma mecânica que existe, impedindo que seja prestado serviço à população. Então, o controle direto da população já ajuda a resolver por aí. Entendeu? Então, ninguém está propondo aqui coisas mirabolantes, mas isso é palpável. O senhor falou sobre que, às vezes, um valor de um bueiro que é pago hoje pela Prefeitura de Manaus poderia pagar uma casa popular. Eu queria que o senhor pudesse avaliar hoje a gestão do prefeito Davi Almeida, principalmente nesse campo, né, de contratos licitatórios que, inclusive, estão sendo aí alvos da Polícia Federal. Olha, a população vive hoje praticamente num obscurantismo em relação à transparência. Primeiro que não só o prefeito, mas desde o governador, eles não divulgam os microdados para que a gente possa ter acesso e fiscalizar o que acontece. A gente vê muitas obras milionárias que não tem nem placa com o valor daquela obra, o prazo que é para ser construído, não diz a efetividade daquilo. Então, isso começa daí. Aí vem a questão, por exemplo, dos bueiros. Um bueiro que uma tampa de bueiro, não é o bueiro, é só a tampa, custa mais de 11 mil reais, isso é um escândalo. Mas essa prática de administração, ela é do prefeito atual, ela vem acontecendo antes, então eu atribuo a responsabilidade ao prefeito atual, porque ele está praticando uma administração obscura, que a população, ela... Sabe, eu sou professor, para dar um exemplo. Teve reforma em muitas escolas, a maior parte das reformas foi simplesmente pintar, mudar a cor da escola. E aí vem as denúncias de milhões e milhões de gastos com tinta e que não muda a qualidade da escola. Então, esse tipo de situação, para mim, é um tipo de corrupção sofisticada. Entendeu? E a população entende isso. Entendeu? Então, eu acho que a administração do prefeito, ela é muito ruim, porque ela deixou 4 anos a população sofrendo e agora, por exemplo, vai começar a inaugurar uma série de obras para dizer que trabalhou. Ou seja, é um joguinho preparado para, quando chegar perto da eleição, causar um impacto e na emoção do momento, fazer propaganda e conquistar um voto e depois fazer a mesma coisa durante outros 4 anos. Então, assim, a crítica é a mais profunda possível, porque isso é um desrespeito com a população. E eu falo muito da juventude, porque a juventude, gente, eu vejo toda hora, eu sou professor de jovens, dou aula para estudantes que não tem nem motivação para estudar, porque não vê perspectiva de futuro. E se reflete em tudo isso que a gente está falando aqui, nessa corrupção disfarçada, no superfaturamento, na falta de esclarecimento daquilo que é público, que não é privado, mas a pessoa age como se fosse particular. Então, as críticas são as piores
nesse sentido, porque eu não vejo nessa administração uma possibilidade de que a população se sinta representada. Agora, existe todo um trabalho nesse momento eleitoral de assédio nas escolas, nos órgãos públicos, nos postos de saúde, pressionando, entendeu? Inclusive utilizando algumas denominações religiosas, entendeu? Existe trabalho feito por baixo, com oferecimento de benefícios, entendeu? De candidatos que são... A cidade foi loteada e os candidatos a vereador que apoiam o prefeito, eles receberam uma fatia da cidade em cada lugar e agem de diversas maneiras nesses lugares. E isso aí acaba causando resultado, porque é por isso que o PSTU sempre denuncia, nós denunciamos sempre. As eleições são um jogo de carta marcada, porque o poder econômico determina em última instância, porque inclusive determina quem é visto. Entendeu? E por isso esse espaço aqui é muito importante para nós, porque é um espaço que a gente está tendo com o tempo igual para falar para a população. Mas esse é um jogo desigual. Candidato, eu queria me ater um pouquinho mais ao seu plano de governo, né? Com relação à mobilidade urbana, o senhor propõe a estatização sem indenização do transporte, passe livre estudantil e também rumo à tarifa zero. Esse ano, a Prefeitura de Manaus e o governo gastaram por volta de 120 milhões de reais com o passe livre estudantil, o município 36 milhões e a cada ano esse valor aumenta, né? Como é que o senhor vai trabalhar, por exemplo? A gente tem acompanhado também a queda da quantidade da frota, da qualidade, as pessoas optando mais pelo transporte individual. Como custear a expansão desse benefício e fazer com que a população ela volte a utilizar o transporte coletivo? Nessa esteira também, queria que o senhor explicasse aquela proposta de transporte de aplicativo que seria público, né? Uma proposta da sua gestão. Sim. Quando nós enviamos ao TRE esse plano de governo, na verdade ainda está em construção, porque nós temos a participação das categorias organizadas. De imediato, a gente tem que fazer o diagnóstico, fazer um balanço do que é o serviço público de transporte em Manaus, o que eles recebem de benefício e quanto eles arrecadam. Veja, a prefeitura não tem controle sequer da bilhetagem, não sabe quantas pessoas entram e pagam o transporte e não pagam na cidade de Manaus. Quem tem o controle é o sindicato patronal dos donos das empresas de transporte. E o serviço prestado à população, pode perguntar, é um serviço que não agrada à população, porque ele é ruim, é péssimo, muito ruim. Então, o nosso programa é um programa que não vamos de cima para baixo, autoritariamente, estatizar nada. Nós vamos, por meio dos conselhos populares, submeter a população. A nossa proposta é que seja estatizada, para que a população, a partir disso, tenha controle sobre tudo que aconteça. E mais, nós não colocamos no plano ainda, mas Manaus, pela sua dimensão, ela precisa de metrô de superfície, para que tenha transporte rápido, para quem mora distante. Manaus precisa de uma reorganização em toda a cidade, um novo plano diretor, porque ontem à noite eu fui deixar uma companheira lá no Rio, lá na Itaporanga. Cara, você passa uma área imensa da cidade, que é terra de um lado, terra de outro, e tem uma ocupação lá muito depois. Por que o poder público permite isso e não organiza a cidade? Porque toda essa área de terra que fica antes da ocupação é para grilagem, para depois surgirem condomínios, entendeu? E são das mesmas empresas, muitas vezes ligadas a políticos. Tudo isso está envolvido nessa questão da mobilidade urbana. Tem a estatização, tem um passe livre para estudante, porque esse dinheiro que a Prefeitura e o Governo do Estado disponibiliza para as empresas, dá de graça, e além do que ela arrecada, com esse dinheiro é possível possibilitar uma tarifa decrescente até chegar à tarifa zero para todo mundo, entendeu? E existem cidades no Brasil que já estão trabalhando isso, e não são cidades governadas pelo PSTU. Entendeu? Mas são prefeitos que pensam na possibilidade de a população ter um conforto melhor, uma qualidade de vida melhor. Isso já está acontecendo no Rio de Janeiro, nas cidades do estado do Rio de Janeiro, não na cidade do Rio de Janeiro. E essa proposta? Essa proposta que tem no plano de governo de um aplicativo público para combater o que vocês chamam de esquema de concorrência desleal dos aplicativos privados. Como é que funcionaria esse projeto? Funcionaria o seguinte: a prefeitura disponibiliza, contrata técnicos para
produzir o aplicativo, contrata os canais necessários de satélite para ter a comunicação e disponibiliza para a cooperativa, porque eles têm que administrar. A prefeitura não pode também se meter na vida das pessoas. A prefeitura precisa ser um facilitador. Então, por meio de cooperativas, vão administrar e não precisa passar 30%, 40% para um empresário que fica na Inglaterra, nos Estados Unidos, na China, entendeu? A riqueza fica aqui mesmo, entendeu? Na nossa cidade. E eu queria falar mais ainda sobre a mobilidade urbana, que é muito mais do que isso. Quando as pessoas utilizam muito mais carro, mais poluição, mais gasto de combustível, mais aquecimento global, é preciso que a cidade seja melhor trabalhada para que as pessoas que possam andar a pé, andem a pé. Quem usa bicicleta, possam usar a bicicleta, ou seja, é preciso pensar a cidade para ser confortável para as pessoas. Eu queria avançar agora também, candidato, em um outro tema, que é a segurança pública, que vem sendo muito falada nessa campanha agora, apesar de que nós sabemos que a segurança pública é uma atribuição estadual, mas ainda assim muitos candidatos à Prefeitura de Manaus têm falado sobre como o município também pode contribuir para a questão da segurança pública. E muito do que tem se falado é a questão de armar a guarda municipal. Vamos armar a guarda municipal, contratar mais guardas municipais, guarda municipal armada nas escolas, guarda municipal até mesmo sendo tratada como se fosse ter a possibilidade de ter um poder de polícia. Eu queria saber a sua opinião. Qual que é a sua proposta, o seu projeto, a população quer saber, para que o município possa colaborar com a segurança pública? E aí eu já emendo, o senhor é a favor de armar a guarda municipal, de ter essa guarda municipal com, digamos assim, um poder de polícia? Olha, a população que nos ouve agora, que nos assiste, ela precisa saber que os maiores especialistas em segurança pública do Brasil e do mundo, eles apontam, por exemplo, nas municipalidades, que o que se pode fazer de melhor para a segurança é não deixar terreno baldio, com mato, com obstáculos que possam facilitar um bandido se esconder, um malfeitor, iluminação pública eficiente e a população ter proximidade com os órgãos de segurança. Essa política de armar a guarda municipal é uma política falida, uma política que leva mais violência para os bairros, além do que já existe, porque qual é a ideia de um prefeito ou de um candidato que quer armar policial? Tem um candidato falando em contratar via concurso ou de outra forma 1.000 guardas municipais e armar todos eles com metralhador não, fuzil e tudo mais. Qual é o papel desse... O que ele está dizendo para a sociedade? Ele está dizendo o seguinte: nós vivemos uma guerra civil, uma guerra contra os pobres, contra a periferia. É isso que ele está dizendo. Então, sou totalmente contra. Pelo contrário, nós temos que resgatar essa população que o sistema capitalista tem deixado à margem. Não é à toa que nós temos em Manaus mais de 50% da população abaixo da linha da pobreza. O que acontece com essa população? Por que ela está assim? Porque não tem emprego e muitas vezes uma pessoa que trabalha na família é obrigada a sustentar. Obrigada não, ela precisa sustentar até por humanidade os outros que estão desempregados. Então, é isso que gera segurança, é isso que empurra a juventude para os berços do traficante, das organizações criminosas. Esse tipo de combate é um imediatismo que não pensa a fundo a segurança. Na verdade, são pessoas muito superficiais que propõem combater violência com a guerra civil. Na verdade, é isso que está sendo dito. A população devia entender isso e repudiar essa proposta de mais armamento. Mas, professor, de fato, a gente tem áreas de Manaus e do interior do Amazonas que estão, infelizmente, sob o domínio de traficantes de drogas. E quando a gente fala dos traficantes, a gente não fala das pessoas que eles exploram, e tanto os recrutados como os viciados, mas deles enquanto organização criminosa. E claro, o governo do Amazonas tem a maior parcela de culpa nisso, junto com o governo federal, mas de alguma forma o município poderia contribuir nessa gestão. E a gente sabe que sempre a gente fala que a segurança ela não pode só ser combatida, como o senhor bem colocou, de forma no sentido de armamento, mas principalmente na educação e no controle social, fato. Mas hoje há um fato de que essas regiões estão dominadas pelo tráfico. Como que a prefeitura poderia ajudar nisso? Eu converso com policiais militares, vários, tenho colegas que são policiais militares,
Todos eles sabem onde ficam as bocas de fumo, quem são os traficantes, todos eles sabem onde estão os problemas. O que acontece? O Estado, ele é conivente, entendeu? O Estado permite e, de certa maneira, até incentiva. Então, assim... Como que incentiva? Incentiva pela omissão. Se o corpo policial sabe onde ficam as bocas de fumo, sabe onde vem a droga, sabe quando chega, sabe... Eu estou falando de droga, mas eu acho que é mais complexo que isso. É bom você detalhar, senão os policiais militares depois vão querer direito de resposta sobre Não, isso. eu gostaria, assim, tem muitos... os policiais militares que eu conheço, eu considero eles honestos. E ainda assim, eles sabem... e muitas vezes eles... Sabe o que eu ouço dos policiais? A gente prende hoje e amanhã está solto. Esse é o Estado. Entendeu? Não adianta alguém se arvorar e dizer, o judiciário, é o Estado como um todo. O Estado é o judiciário, é o executivo e é o legislativo. Então, o Estado é conivente nesse aspecto. E os policiais são vítimas desse processo, porque eles estão expostos a essa violência tanto quanto a população de bairro. Tanto é que os policiais eles já têm um modus operandi de abordar, para se precaver, porque eles sabem que a violência é muito grande contra eles, inclusive. Então, eu não estou falando nada contra os policiais, eu estou dizendo que o sistema, o Estado, é omisso e é conivente com toda essa violência. Então, não acaba a violência colocando mais gente armada. O Estado tem inteligência, o Estado tem informações e tem meios, mas aí tem que fazer desde o legislativo, o executivo e o judiciário. Tem que mudar, senão não vai resolver. Bom, são 9h21. A gente está ao vivo aqui na Band News Difusora FM, entrevistando o candidato à Prefeitura de Manaus pelo PSTU, Gilberto Vasconcelos, professor Gilberto Vasconcelos, que inaugura aqui essa rodada de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. A gente está com 11 minutos ainda. Ricardo Chaves, pode ir para a próxima pergunta, por favor. Candidato, queria lhe perguntar muito sobre geração de emprego, espero que dê tempo ainda, mas eu queria muito... Você tenta ser rápido. Tá bom, vou tentar ser rápido. Falar de saúde, porque é um tema que está sendo muito tratado nos debates, nas emissoras, nas rádios também, o senhor deve ter falado sobre isso. A questão da saúde básica em Manaus, o senhor defende o fim da saúde privada, a estatização dos hospitais particulares e SUS 100%, né? O orçamento da capital para esse ano foi de 9 bilhões, cerca de 1,6 bilhão foi fruto de parceria prefeitura, enfim, com outros entes federativos, né? Como é que faz para viabilizar essa sua proposta de 100% de saúde pública, né? E ainda nessa questão, como fazer para isso caber no orçamento, candidato? A gente sabe que mesmo um investimento de 1,6 bilhão da prefeitura, por exemplo, para ampliar para 80%, né, a saúde básica, é o que argumenta o atual prefeito, foi fruto de parceria com o governo federal. Como fazer com que essa proposta que o senhor defende seja viabilizada? Manaus é a capital do estado, tem mais da metade da população aqui, então não pode entrar aí só verba da prefeitura, tem que entrar verba do governo do estado, tem que entrar verba federal também, para começar. Agora, além disso, tem um desperdício de mão de obra muito grande, que empobrece a cidade. Então nós vamos precisar, para fazer nós já ouvimos os companheiros da saúde, mas nós podemos começar, por exemplo, mudando algumas realidades para melhorar o atendimento. Boa parte da saúde municipal hoje trabalha com voluntariado. As pessoas vão trabalhar voluntariamente, passam tempo na promessa de que se o político X ganhar vai me dar um emprego temporário ou vai me colocar numa cooperativa ou numa empresa X. Então, assim, é um descaso muito grande. Nós precisamos, a cidade ela é toda mapeada, nós precisamos reorganizar esse mapeamento da cidade para que tenha cobertura 100%. Vamos dizer, olha, precisamos de tal recurso, o que é possível sair do orçamento municipal é isso, o que não é, a gente vai ter que buscar atrás. Agora, eu reconheço uma coisa, e qualquer pessoa com a mente sã vai ter que reconhecer o seguinte: com toda essa lógica, da maneira como está organizada, não tem dinheiro que seja possível para atender. É preciso mudar toda a lógica. Por isso, nós do PSTU, a gente diz que da maneira como o sistema capitalista é organizado, não atende a população. Não é à toa que mais da metade é excluída. É porque a cada ciclo da economia há um acúmulo de riqueza de um polo e um acúmulo de miséria do outro. E o Estado, ele vai, de certa maneira, atendendo à necessidade desse grupo que cada vez fica mais rico, às vezes de certa forma, por meio da dívida pública, que transfere um montante enorme de recursos, e esse prefeito atual tem endividado o município de Manaus.
entendeu? Que vai levando o recurso e vai tirando do outro lado. Então vai faltando, vão socializando a miséria. Veja só, vou dar outro exemplo de falta de recurso. A merenda escolar. 32 centavos para uma merenda de um estudante. Não dá para merendar, você não compra nem um pãozinho com 32 centavos. Isso que acontece... Nem na UFAM. Veja só, isso que acontece com a merenda escolar, acontece na saúde, acontece em diversas áreas. Por quê? Porque a lógica é essa, é tirar cada vez mais essa verba que é devolvida à população que trabalha, produz a riqueza, paga imposto, tira cada vez mais, aí vai faltando, vai ficando a miséria. Então, para resolver a questão da saúde, o povo tem que estar no poder. Então, nós estamos dizendo o seguinte nessa eleição: Manaus está no caos que se encontra porque não é o povo que governa. Quem governa são os mesmos de sempre. Bom, vamos seguir então aqui a outro tema importante. Eu queria muito ouvir a pergunta do Ricardo sobre geração de emprego, porque gostaria de falar sobre isso, sobre a situação que envolve segurança pública, uma situação que envolve até a saúde pública, que é as pessoas terem como ter o seu meio de subsistência. Ou seja, a gente tendo ali pessoas que têm o seu dinheiro para investir, por exemplo, numa qualidade de vida melhor, sair de uma condição de extrema pobreza, sair de uma condição de vulnerabilidade para o tráfico, sair de uma condição, por exemplo, de vulnerabilidade social das pessoas que vivem nas ruas. Como é que a gente pode trabalhar a geração de emprego nas periferias de Manaus? Essa é uma pergunta que eu pego emprestada do Maurício Max, que fez a pergunta aqui, o nosso repórter, durante o debate com os vices. Como trabalhar a geração de emprego nas periferias de Manaus? Qual seria a sua proposta para que dentro das periferias, dentro dos projetos sociais, dentro dos projetos de microempresários, de pessoas que têm o seu talento, mas não têm a verba, a possibilidade de investir, qual seria a proposta para essas pessoas, para a geração de emprego nas periferias? E eu já aproveito para te emendar também, Ricardo. Sim, inclusive com dados que o senhor colocou aí, né? E é um dado que o IBGE referendou, mais de 50% da população está em condição de favelização, né? Tive a oportunidade no Parque das Tribos fazer uma reportagem para Cenário, e é um cenário realmente bastante complicado, complexo, com falta de asfalto por ali, urbanização. É certo que avançou bastante, mas como gerar emprego, principalmente nessas áreas como o Parque das Tribos, Raiz aqui, Cidade Nova, o Mundo Novo também, que é uma área bastante periférica, Nova Vitória, para quem está escutando a gente, como é que o senhor tem no seu plano de governo para abarcar essas pessoas? Olha, o nosso plano de governo, ele não vê Manaus como uma cidade isolada do Brasil nem do mundo. Então não dá para tornar Manaus um paraíso, como outros candidatos pintam, sem colocar dentro do contexto do que é o Brasil hoje e do que é o mundo. Primeiro, aqui em Manaus as coisas são muito mais caras, porque a logística aqui é difícil. Aqui é preciso que se tenha coragem de construir uma ferrovia para evitar o problema da sazonalidade do verão e do inverno amazônico, sem devastar a floresta, com a reabertura da BR-319. Então é preciso que tenha a coragem os políticos aqui deveriam ter coragem de defender essa proposta. É caro, mas resolve o problema. Isso ajuda a gerar emprego. É preciso cuidar do entorno da cidade, da parte urbana de Manaus, da zona rural, para quem produz, trabalha nesses locais, possa se fixar, possa produzir e gerar alimento produzir alimento para a cidade de Manaus a preço mais barato, melhorar a qualidade de vida. E para gerar emprego de maneira mais rápida, são empregos que depois vão ter que ser substituídos por outra forma de emprego, nós temos no nosso plano de governo um plano de obras públicas. Porque a cidade, como você falou, não tem asfalto em muitas áreas, não tem esgoto. Manaus sofre um problema sério de falta de esgoto, uma das piores cidades. É a segunda cidade mais favelizada do Brasil. Então, na verdade, precisa reconstruir ou construir pela primeira vez essa cidade. Então, o plano de obras públicas aqui gera emprego em toda a cidade. Estações de tratamento das águas pluviais, os nossos igarapés, mesmo com Prosamin, ou até mesmo com o Prosamin, os nossos igarapés ficam cada vez mais poluídos e essa poluição vai para o Rio Negro, vai para o Rio Amazonas, piora a situação ambiental que já é muito crítica que nós vivemos. Então, geração de emprego, um plano de obras públicas. Professor, olha, a gente teve e está vendo ali nos outros municípios os efeitos da crise climática, né, global, que atinge a todo mundo. Manaus tem um comitê de combate aos efeitos e mitigação da crise climática desde 2023.
mas nós não vimos até agora uma ação prática desse comitê. Eu queria saber quais são as ações práticas mais concretas que o senhor tem dentro do plano de governo para mitigar esses efeitos da crise climática em Manaus. Esses comitês, primeiramente preciso dizer isso, são criados para dar explicação para a sociedade e convencer que tem alguém pensando, mas ninguém está resolvendo. Muitas áreas de Manaus, de barranco que estão prestes a desabar, vão desabar. Vão desabar, por quê? Porque não tem efetividade. Como resolver? Uma parte eu já falei, é preciso um plano de obras públicas, é preciso cuidar da população. A população muitas vezes mora em área de risco porque não tem outro lugar para ir. Então arrisca a sua própria vida porque precisa dormir, morar em algum lugar. Então, o que é que a gente tem no nosso plano de governo? Conselhos populares para que a população diga aquilo que precisa ser mudado. Essas questões relativas a mudanças climáticas, na nossa região, existem situações que se repetem todo ano por causa da sazonalidade, o período mais intenso de chuva, depois um período mais intenso de calor. E o que é que você precisa fazer? Precisa trabalhar a prevenção. A prevenção se trabalha com conscientização e fornecimento, por exemplo, para quem trabalha nas áreas rurais, inclusive não só em Manaus, mas em outros municípios, novas técnicas para cuidar das terras sem precisar fazer queimada. Eu quero defender, inclusive, o trabalhador rural do interior, o tradicional, que não é ele que produz essa queimada que sufoca a cidade de Manaus, essas fumaças, porque ele sabe como fazer. O cara toca fogo no finalzinho da tarde, é uma fumacinha mínima, acabou ali, ele já e não tem essa coisa toda. Isso aí é o avanço das grandes empresas mineradoras, das grandes empresas que trabalham com a pecuária. Então, assim, é complexo, porque não se resolve só em Manaus. Mas aqui em Manaus é possível fazer, cuidando, tirando as pessoas das áreas que correm risco, enfim, o plano de obras públicas, como eu falei, entendeu? Então, assim, o problema todo é que quando a gente quer resolver, quando tem a população engajada, envolvida, as coisas acontecem. Quando é separado do povo, cria-se um comitê gestor com os especialistas que vão dar explicação e vão convencer, olha, está tudo sendo pensado aqui, mas nada está sendo feito, aí pronto, não muda nada. A gente explicar aqui para as pessoas, Rafael, Ricardo, e a gente vai tentar explicar de forma muito resumida, que a crise climática, as mudanças climáticas não estão ligadas no Amazonas somente à estiagem, né? Sim, o senhor colocou essa mais. questão das chuvas torrenciais que tem aumentado ali a quantidade, que isso faz com que os igarapés transbordem, isso alaga casas, leva casas ainda hoje, coisa que acontecia na década de 1990 acontece até hoje, então a gente precisa entender porque parece que só se liga essa questão da estiagem e a gente sabe que vai muito mais além, principalmente relacionada ao que a gente tem aqui em Manaus e muitas metrópoles, ao racismo ambiental. A periferia, ela sempre acaba sendo ali o local onde recebe, né? É complicado dizer isso, mas é para onde vai a maior parte do lixo, né? Infelizmente. Sim. Então, essa questão da crise climática, das mudanças, o gestor ele precisa abarcar tudo isso, e a gente não vê isso dentro desse comitê. Sim, antes de o senhor comentar, candidato, a gente só esclarece que os 40 minutos que a gente tem de entrevista no cronômetro eles encerraram, mas a gente vai colocar aquele 1 minuto de considerações finais que faz parte do nosso acerto, do nosso alinhamento, e aí o senhor pode usar esse 1 minutinho aí para dar uma comentada, mas também para a sua consideração final, para falar diretamente com o público. Eu vou pedir para o Thiago colocar 1 minuto então da consideração final, valendo a partir de agora, candidato. Ok. Nesse minuto final eu queria comentar essa questão ambiental da seguinte maneira. Os estudos apontam que se começar hoje a descarbonizar o planeta, vai levar 800 anos a voltar a um ambiente como era antes, natural. Então, o que está sendo feito hoje, o que não está sendo feito principalmente, é muito grave. E a nossa candidatura do PSTU é uma candidatura que está a serviço de denunciar, porque é preciso denunciar, e muita gente não fala o que deveria ser falado, essa situação toda, e dizer que é possível mudar. Mas para mudar, a gente precisa se organizar enquanto juventude, enquanto classe trabalhadora. O PSTU é uma alternativa que está sendo colocada não apenas para a eleição, porque a eleição vai passar, mas muito provavelmente nada vai mudar.
E nós convidamos a população que no dia da eleição vote no 16, vote no PSTU, mas principalmente que venha se organizar conosco, que se filie ao PSTU, que conheça as nossas propostas, que visite as nossas redes sociais e, enfim, venha conhecer esse projeto diferente para a sociedade. Tempo encerrado, a gente encerra então a partir deste momento a primeira das sabatinas desta rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Hoje nós conversamos aqui com o candidato do PSTU, Gilberto Vasconcelos, professor Gilberto Vasconcelos, que trouxe aqui muitos pontos de vista, propostas e compartilhou do conhecimento e se apresentou também ao eleitor, ao ouvinte da Band News Difusora FM, que acompanhou a gente tanto pelo rádio quanto pela internet, também na nossa live no canal no YouTube e no perfil do Facebook. Agradecer imensamente a sua participação, candidato, a gentileza de ceder parte do tempo, de estar conosco aqui para falar com o ouvinte, porque essa é uma conversa que nós temos aqui nessa bancada da Band News Difusora, mas é uma conversa que também chega em casa, no trabalho, no transporte público, no carro, para quem está trabalhando. Muito obrigado. Eu que agradeço.